Boa noite, meus irmãos. Felicidade muito grande estar aqui novamente no A Caminho da Luz. Nesse dia que é o primeiro dia das minhas férias. Nós teremos uma semana de férias na UFCG devido às greves, né? Mas é sempre muito bom. Devemos viver a vida em sentimento de intensidade. E é justamente sob essa perspectiva da intensidade que nós vamos refletir sobre a imortalidade. De uma perspectiva que eu tenho explorado bastante na obra do Emmanuel esse ano, desde o início do ano em todas as palestras. As minhas duas últimas palestras na SEJA e na UF, o tema respectivamente foi vinculação e desvinculação, e a última foi o poder do sentimento. Nós falávamos em todas essas circunstâncias de como nós nos vinculamos e desvinculamos dos seres queridos, e essa vinculação se faz pela vontade de Deus. Deus nos vincula às pessoas. Deus nos vincula ao nosso corpo, e a vinculação ao corpo é a vinculação a uma família. Eu acho significativo quando a gente vai ao Livro dos Espíritos, a partir da questão 149, a reflexão do Allan Kardec sobre a individualidade, que nos ajuda a pensar nessa diretividade da encarnação. Parece uma coisa sem importância, mas é de importância essencial. Allan Kardec vai nos falar sobre a permanência da individualidade. Olha que ele não fala sobre a permanência da personalidade, que é algo que necessariamente o tempo desfará. Todas as concatenações de família, posição social, aquilo que dá anexo à socialização quando nós nascemos, elas se desfarão, porque elas são próprias daquela configuração da encarnação. Isso tudo se desfará, como aquarelas na chuva. Você pegasse a aquarela colorida, com a qual Valentina brinca lá na escola, e você jogasse ela na chuva. Então aquele desenho se desfaz, um calidoscópio que você muda o lado dele, ele se desfaz. Assim é a personalidade. Mas a individualidade permanece, purificada. Isso é muito importante a gente saber. Qual a diferença disso? Porque se você for a algumas correntes do budismo, você vai ver gente pensando que quando você termina, olha só, que uma coisa é você pensar que você desencarna e você se anula. Muitos materialistas pensam assim, né? Quando várias interpretações do Zen budismo, lá na China chamava Shan, a palavra vem indiana, que vinha lá da Índia. Aí não sei por que no Japão chamava de Zen, pronunciando Shan no Japão. A filosofia é maravilhosa, mas carece às vezes da experimentação. É justamente isso que o Espiritismo traz, nos mostrando a permanência da individualidade após a morte. Então, para muitos budistas, após o ciclo do Samsara, após as reencarnações que te purificam, você simplesmente se anula como um copo de água que retorna ao oceano. Outra coisa que o Allan Kardec diz desde o princípio do Livro dos Espíritos, ele bate no panteísmo. Porque se Deus estivesse enquanto pensamento e diretividade em todas as coisas, ao mesmo tempo ele não seria indivíduo. Ele não seria um ser que dirige as nossas encarnações. E isso é muito importante. Isso é importante, que isso fala de um sentido. Livro 4 do Livro dos Espíritos, Apóstolo Paulo, o próprio Apóstolo Paulo vem no nosso socorro, diz assim: gravitar para a unidade divina é o fim da humanidade. Então ele está dizendo que a humanidade tem um fim. Não é gravitar para a personalidade, é para a unidade divina. Então, existe uma unidade em nós. Essa unidade é Deus em nós. O que não significa que Deus não se manifeste de forma individual em cada um de nós. É por isso que tem um filósofo que eu gosto bastante, chamado Emmanuel Levinas, que eu fiz graduação em História na PUC. Isso foi muito bom para mim, porque eu aprendi muito com os padres, né? E aí tinha um filósofo que eles leem muito, chamado Emmanuel Levinas, é um lituano. E a filosofia dele, a base dele é pensar o seguinte: Deus é um outro. O que significa isso? A gente pensar que Deus não é a projeção dos nossos anseios.
Então não existem leis independentes de nós. A lei da gravidade depende da sua consciência. Se você pular daqui, você machuca independente da sua consciência. Você nasceu no Brasil, você se tornou adulto, você pode dizer que você não conhece as leis básicas da nação? Você tem que se submeter a elas. Leia isso. Então Deus existe independente da nossa projeção sobre Ele. E Deus não é um reflexo da nossa projeção sobre Ele. E Emmanuel nos diz, né? Qual a dádiva principal de Deus? E ele chama de dom gratuito, a imortalidade. Então assim, a gente tem assim, Deus é um ser, Deus não é uma projeção do nosso pensamento sobre Ele. Deus é um outro, você não prefigura o que Deus quer e o pensamento dele, mas a expressão de Deus, da lei de Deus, está onde? É no Evangelho segundo o Espiritismo? É no Livro dos Espíritos? É no Corão? É na Torá? É no Evangelho? Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Olha que coisa bonita, né? Que não tem localização. E onde está o Espiritismo? Começo da Gênese. O Espiritismo está em a natureza. Olha que maravilhoso. Você também não está nesse corpo. Você também não é a família em que você nasceu. Você não é a profissão que você exerce nessa encarnação. Você atravessa isso. Porque se o Espiritismo estivesse no Evangelho segundo o Espiritismo, né, o rótulo seria o Espiritismo. Porque o erro da gente é colocar Deus em uma gaiola, tentar engaiolar Deus, tentar colocar um rótulo nele. Então, meu Deus é melhor do que o seu. Um sol brilha do lado de fora para todo mundo, as janelas têm formatos diferentes, são as culturas, são os tempos, né? Mas você é mais do que isso, você atravessa isso e você está sendo dirigido. Há um fim para a sua imortalidade. E o que a gente está fazendo dela? Que é o dom gratuito de Deus. É isso que Emmanuel, fazendo essa mesma reflexão que eu estou fazendo aqui agora, nos pergunta, né? Você tem a vida eterna, mas você tem uma encarnação. Deus é o Senhor do tempo, né? Então assim, a gente passa um tempo na encarnação convivendo com determinadas pessoas, e isso é vinculação. O magnetismo da eletricidade não vincula coisas? As coisas não se vinculam magneticamente? Os átomos não se vinculam, né? Nós também nos vinculamos. Porque parece, quando você lê lá no Evolução em Dois Mundos, né? Mecanismo da mediunidade, parece um negócio tão abstrato, né? Está falando de relacionamento humano, está falando do seu casamento. Está falando da sua relação com o companheiro da casa espírita, da sua relação com seu filho. Quando fala de atração e repulsão dos fluidos, está falando do sentimento da gente que movimenta os fluidos que há em torno de nós, né? Então, enquanto nós estamos encarnados, nós projetamos um corpo físico que a gente tece, igual tece o casulo, a lagarta, para se transformar em borboleta. Na hora que você rompe o casulo, você alça voo como inseto adulto, absorvendo daquele casulo aquilo que é necessário. Há casulos diferentes. Às vezes a gente recebe um casulo com grande possibilidade física, força física. Às vezes a gente recebe um casulo com uma determinada dificuldade, uma limitação, uma aprovação, para desenvolver outras faculdades espirituais do espírito imortal. Mas tudo isso é por um tempo. Deus não é o Senhor do tempo, né? Todas as circunstâncias de favorecimento ou desfavorecimento da Terra são temporárias. Então eu podia fazer uma palestra aqui sobre imortalidade falando da Elizabeth Kübler-Ross. A gente vai estudar as etapas da morte, da desencarnação. Nós vamos estudar aqui o Ian Stevenson, a gente vai falar sobre reencarnação. Mas com Emmanuel eu não estou nessa vibe hoje, tem dia que eu estou. Eu estou querendo pensar no sentimento. É quando você vai no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos, tá? O homem de bem, não é assim? Fala das virtudes do homem de bem. Logo, o outro subitem, os bons espíritas, aí fala assim, o espiritismo bem compreendido, mas sobretudo, gente, a palavra sobretudo não está aí à toa, bem sentido, conduz a todas aquelas virtudes descritas para o homem de bem. É um convite a sentir, porque nós estamos muito acostumados a discernir com raciocínio. O convite do Evangelho, e o Evangelho é um edifício maior que todas as outras construções humanas, ele é um edifício divino. A racionalidade humana é sempre histórica. Se é histórica, é limitado.
né? A compreensão de uma ciência é limitada. Você discutir sobre política, você está discutindo uma circunstância parcial, atual. A gente raramente consegue enxergar mais longe. O Evangelho fala de sentimento. Com sentimento você enxerga longe. É o sentimento que te faz intuir a imortalidade. Porque, vamos pensar numa coisa aqui para a gente entender isso? Se a gente pensar no sentido da palavra fé. E aí, sem muitos idiomas que não têm utilidade, a gente vai no idioma que formou a nossa língua aqui, o latim. Tem dois sentidos, pelo menos, muito importantes. O primeiro é acreditar. E é o sentido que a gente acessa mais facilmente. Mas não é o sentido mais importante. Emmanuel nos chama a atenção para o sentido de fidelidade. Se a lei de Deus está escrita na consciência, é uma fidelidade à consciência, né? Então, o sentido de fidelidade faz da fé mais do que constatar a imortalidade. Tem um amigo meu que ele teve acesso, numa circunstância da vida, à recordação de uma encarnação anterior. Nessa outra encarnação, ele era totalmente materialista. Por exemplo, eu tenho um amigo na França, conviveu comigo no doutorado, que ele dizia, ele teve uma visão, ele tocou a mão da mãe, depois de materializada. Eu já presenciei diversos fenômenos de materialização de espíritos, em circunstâncias as mais diversas, né? Não foram os fenômenos que mais me marcaram a encarnação. O fenômeno físico, ele não tem importância moral tão grande. Agora ele dizia para mim, né, porque eu tenho um amigo lá na França, eu estava contando, que ele tocou a mão da mãe e ele dizia assim, eu acredito agora que minha mãe permaneceu após a morte. Que existe algo que permanece após a morte, ele chama de algo, mas isso não me faz acreditar em Deus. Eu só sei que a morte não existe, mas isso não me faz acreditar em Deus, né? É aí que eu estou querendo chegar. Esse meu outro amigo, que teve acesso à lembrança da encarnação anterior, ele disse assim, olha, podia ver um espírito materializado, podia ter uma informação sobre alguma coisa. Todos os dias eu me recordo que nasci no ano de 1907, desencarnei no ano de 1974 e reencarnei no ano de 1976. Portanto, meus 2 anos de erraticidade, eu sinto como se desde 1907 eu estivesse vivo. Para mim, agora é impossível ser materialista, porque a experiência confunde o sujeito com o objeto. É uma experiência de sentimento. Porque o passado é um lugar que você visita para compreender, não é para você ficar lá. Qual a função de reencarnar? Dissolver a personalidade nos seus aspectos negativos, orgulho, vaidade, né? Então não deve haver curiosidade sobre o que você não lembra espontaneamente. E sobre o que você lembra espontaneamente, você deve acessá-lo com cuidado. Há muita coisa muito interessante, mas que não é relevante. Porque a função é justamente você romper o apego ao eu, a vaidade, a vontade de se destacar, que faz com que você saia das suas justas obrigações do presente para buscar algum enaltecimento da reencarnação na reencarnação anterior. Uma coisa é certa, na reencarnação anterior isso era muito pior do que agora, né? Então é interessante a gente pensar nisso, né? Porque a gente vê essa coisa do bom espírita. O espiritismo tem que ser bem sentido. Aí ele diz o seguinte, né? Que o bom espírita e o bom cristão são a mesma coisa. Eles são a mesma coisa. Quando a gente racionaliza, a gente não consegue entender. Aí, vamos dar uma passadinha no livro Boa Nova. Vamos nos lembrar aqui das bodas de Caná. A história é a seguinte, todo mundo conhece. Jesus foi a um casamento que marcava o início da sua missão na Terra. O casamento é a grande metáfora na Torá, na Bíblia hebraica, para a união com a divindade. Por isso, em todo o Velho Testamento, essa relação, que é a relação mais íntima humana, que é a relação do casamento, é usada como meio de nós compreendermos a relação com Deus. Daí a ideia de fidelidade, né? Daí a ideia de que nós nos convivemos com os outros para compreendermos o outro maior, que é Deus. Que a relação com o outro é uma relação difícil. Quando a gente está falando disso, a gente está falando daquelas ações de Deus que nos surpreendem. Deus nos surpreende. Deus não é previsível. Não existe mente humana capaz de prever Deus. Você compreende alguns aspectos da sua lei. Você busca saber o que Ele quer de você. Agora Ele vai te surpreender.
nem sempre da forma que você espera. A vida se mostra aos poucos. Quer um exemplo? Antes da gente voltar ao livro Boa Nova, meu amigo Érico Miranda, querido de todos nós aqui, quando ele recebeu lá no hospital o Andrezinho nos braços, ele sabia que aos 23 anos André iria desencarnar? Certamente que não. O amor de Deus nos contrista, nos surpreende, para desenvolver em nós qualidades que só são compreensíveis com base no padrão da imortalidade. Portanto, aquela mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, a infelicidade real, nos leva a mudar o padrão de relação com a métrica da felicidade. Quando a gente mede a felicidade na Terra, a gente mede pelas coisas passageiras, com base nos nossos caprichos. Agora a divindade, ela enxerga a nossa vida imortal. É mais importante saber o que Deus quer de nós, quando Jesus disse para Paulo assim: não recalcitres contra o teu aguilhão. É mais importante entender em que direção o aguilhão está te levando do que perguntar por que comigo. Porque geralmente o filho desencarna, você pergunta por que comigo? Né? Essa pergunta é arrogante. Porque a gente tem isso em relação a diversas coisas, né? Você pensa assim, o filho do vizinho pode desencarnar, o meu não. Eu não pego AIDS. Por quê? Algum de nós encarnado é submetido à invulnerabilidade nas condições da fragilidade da matéria? O que te faz superior ao seu irmão? Todos nós, você, assim, fulano no passado cometeu tais erros, o que você fez na encarnação anterior? Qual grau de misericórdia te permite hoje não sentir dor e poder trabalhar para minimizar suas culpas do passado? Qual grau de misericórdia te fez nascer com um pai ou uma mãe que cuidasse de você? Qual grau de misericórdia e amor de Deus mantém os seus filhos ao seu lado e eles ainda não desencarnaram? Porque a vinculação é a desvinculação. A gente ganha liberdade quando a gente entende a vinculação, absorve o nutriente espiritual da vinculação e do amor, mas também sabe desvincular quando a vida convida a isso. Isso pode ser um casamento, pode ser uma gravidez frustrada, pode ser a desencarnação. Entender isso no nível do sentimento, que é o nível mais profundo, por isso é aquele livro Pensamento e Vida, né? Que é um livro fantástico. Por que o Emmanuel escreve Pensamento e Vida? Vocês lembram da introdução? Ele diz assim: uma alma querida, eu fico pensando quem era, talvez até o Chico. Eu dou um curso aqui para quem vai encarnar. Então me pediu que eu transformasse esse curso num livro. Então eu escrevi o livro Pensamento e Vida. Tem um capítulo lá chamado Associação, que é justamente a vinculação, né? Ele vai falar das várias coisas que nos associam. Nós nos associamos pelos mais diversos motivos. Às vezes a gente está associado por desamor, por incompreensão, né? Mas há as vinculações da afetividade. Há as relações que necessitam acontecer para que a gente possa dissolver laços mal feitos do passado. E aí há a hora também em que esse ciclo da vinculação se desfaz. É natural. E não é só quando o ciclo está ruim. É porque os seres que se vinculam são convidados a novas tarefas, né? Então a alegria do reencontro, como Deus é bem e Deus é amor, ela sempre excede, supera, é maior do que a tristeza da separação. Isso é o princípio. É por isso, entende por que o Allan Kardec não fala em panteísmo? Porque que Deus é um outro que te ama, que tem um sentido para a sua encarnação. Então fidelidade é entregar o leme do barco quando você é chamado a entregar. Porque nem sempre a gente tem que entregar tudo. Às vezes a gente está conduzindo o barco, tanto que a gente acha que está conduzindo sozinho. Aí vem a divindade e te surpreende. Ela não te surpreende toda hora. E a divindade não se repete nas formas de te surpreender. É por isso que Deus é um outro. É mais do que pensar, Deus me purifica através das relações com os outros, entenderam? É mais do que isso.
Deus nos surpreende nessa vida que se mostra aos poucos. Então vamos falar de amor, que é o que nos confere imortalidade, né? Então, nas bodas de Caná, aquele momento de vinculação e o início da missão de Jesus na terra, o Pedro, quando você abre o livro dos Espíritos, você não tem lá a parreira de uvas? Na representação do vinho do conhecimento divino, o vinho significa o conhecimento puro e o vinagre é o vinho que estragou. Diz que na cruz você tem lá a esponja com vinagre que eles entregam para Jesus, cheio de simbolismo. Se for a Torá, você vai encontrar isso em diversos momentos. Então, o Pedro tem uma leitura racional do evento. Jesus transforma a água em vinho. Então Pedro diz para ele assim: Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação transformando a água em vinho nas bodas de Caná? Não se tratava de uma festa mundana, é a mente que julga, a mente racional. O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Jesus compreendeu o alcance da interpelação e sorriu. Compreender o alcance e ajustar expectativas. Quando você é professor, é essencial você entender a dúvida do aluno. A dúvida vai além do que ele pergunta. É com que sentimento ele está perguntando? Quais raízes do sentimento motivavam a pergunta de Pedro? Pedro se achava um homem justo, né? Ele era um ancião, alguém que já estava dentro da compreensão judaica do que seria um homem maduro. A gente tem uma compreensão da velhice como um período de senectude e às vezes para muitos até inutilidade. Lá não, era plenitude de gozar a fase útil da vida em que você tinha respeito, né? Então naturalmente ele buscava o respeito das outras pessoas e uma postura de certa forma moralista, racionalizante, sem sentir. Então Jesus responde, né? Simão, disse ele, conheces a alegria de servir a um amigo? As bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com os meus amigos e amo-os a todos. Afetos da alma, Simão, são laços misteriosos, olha o misteriosos aí, a palavra, que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Então, Jesus continua falando, dizendo que não há alegria maior do que servir a um amigo. Ele dissolve todo o pensamento preconceituoso do Pedro, com base no sentimento. Então, ele continua dizendo assim, nunca maculemos a fonte dessa amizade sincera com o fel da desconfiança ou do rancor. A alegria existe onde não existe desconfiança e rancor. Agora, o perdão não exclui a vigilância. Isso exige de nós ajustarmos expectativas. Ajustar a expectativa é muito importante. Porque às vezes a gente acha assim, para amar o meu pai e a minha mãe, eu aprendo, faço constelação familiar lá com o Andrei, que eu tenho que amar o pai e a mãe. Aí eu não posso ver os defeitos do pai e da mãe? Eu tenho que ajustar as minhas expectativas em relação ao meu pai e minha mãe e amá-los mesmo assim. Ajustar a expectativa é semelhante ao pai perdoai-os que eles não sabem o que fazem. Então assim, se o Pedro amasse, ele veria a boa utilização do vinho, a alegria de alimentar aos amigos, a alegria da festa de casamento e certamente ele não veria a má utilização daquelas coisas. Faltava ao Pedro sentir. Jesus foi ensinando isso ao longo da convivência dos dois. Mateus Levi também julgava. Ele achava que pessoas com defeito físico não podiam ajudar na obra da Boa Nova. E Jesus ensina, o Evangelho de Mateus, o Mateus transformado por Jesus, é chamado de Evangelho dos excluídos. Era um publicano, um homem que se achava conhecedor da lei e ainda cobrava impostos. Então ele aprendeu a não julgar, ele aprendeu a sentir. Isso é importante. Mais importante do que entender a imortalidade enquanto fenômeno da permanência do espírito, a primeira coisa que você aprende no centro espírita, isso aqui para quem está vindo ao centro espírita a primeira vez, tenha certeza, você vai desencarnar, mas você não vai morrer. A sua vida é eterna. Isso é um dom gratuito de Deus, né? Mas estar vivo
apenas encarnado ou ter consciência e projetar essa consciência no perispírito, não significa estar vivendo em plenitude. Viver em plenitude é a faculdade do sentimento, né? Você pode passar muito tempo e esse tempo ser passado sem consciência. O tempo com consciência, né? O que Jesus está ensinando aqui é que a gente ame em intensidade, que a gente ame sem interesses, né? Então, quando você doa o dinheiro, quando você transforma a água em vinho, você não pensa no que o outro vai fazer daquilo, você planta a boa semente. E essa sua confiança na semente que você planta é parte essencial da força mental e sentimental que fará a semente frutificar. É necessário confiar ao plantar, confiar na terra, da natureza divina do outro, e saber esperar quando a maturidade da planta ainda não chegou ao ponto essencial. Não há perdão sem ajuste de expectativas. Não há compreensão da imortalidade sem saber para que ela serve. Então, se a gente sabe só que existe a imortalidade, mas não sabe para quê, e por que a gente não sabe para quê? Porque a gente não entende o amor de Deus. A gente não entende a profundidade do amor de Deus. Então a gente acha que Deus nos ama por causa de algumas coisas. Tem gente que acha que é amado por Deus porque fez isso ou aquilo. Deus nos ama de forma imparcial. Deus está te amando no momento em que seu filho desencarnou, no momento que a sua perna quebrou, no momento que você recebeu o exame com câncer que às vezes não vai reverter nessa encarnação. Porque você é espírito eterno, Deus te ama como espírito imortal. E tem um fim para essa imortalidade, né? Por isso, onde é que a gente vai chegar agora? Eu vou também, de certa forma, mexer aqui numa compreensão. Para mim, foi muito importante um período em que eu e o Oscar, a gente deu um curso sobre os 5 romances históricos do Emmanuel lá na Seja. Que eu acho que o Emmanuel trabalha o sentimento como ninguém. Que o Emmanuel trabalha na raiz, que é o cristianismo. Conta a história do cristianismo nascente, né? E ao contar essa história é interessante. Vamos pegar aqui a figura de Lívia Lentulus no livro Há 2000 anos. Que tem gente que acha que o espírito elevado ele fica numa situação de invulnerabilidade sentimental. Emmanuel chama de situação marmórea. O amor é o alimento das almas. Se você sofre frieza de alguém a quem você dedicou amor, você, por mais que ajuste expectativas, por mais que tenha fé, por mais que espere, você sofre. Nós somos seres humanos. Agora, como nós sofremos? Como nós encaramos a desencarnação do ser querido? Como nós encaramos a decepção? Essa é a diferença. Então, não é uma situação de estar fora do mundo. Aquela oração de Jesus, materializado para os discípulos após a desencarnação física, ele fala assim: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Onde será que está o mal? O mal só pode nascer nas fontes do nosso coração. Cada um é tentado conforme a sua concupiscência. Que grau de maldade há nos nossos sentimentos? Que grau de interesse há nas nossas afetividades? Qual o nosso plano para a imortalidade? Como se Jesus nos perguntasse à porta da casa espírita: que desejas? Que queres? Quando você vem ao espiritismo, o seu padrão muda. Porque quando você achava que era só a encarnação na Terra, né? É natural que seu desejo fosse prosperar, seu desejo fosse ser saudável, fosse o sucesso material, né? Mas agora, com a compreensão do Espiritismo, que consola porque ele nos coloca acima das lógicas desse mundo, a sua lógica é outra. Você pensa a sua profissão com base no que você está desenvolvendo para a imortalidade. Você pensa a morte do seu filho com base no amor maior, que promoverá um dia um reencontro, em condições de muito mais felicidade, muito mais compreensão, vencidas as dificuldades que ainda exigiam aquele sofrimento. Você estará livre. Sabe o que eu penso das crianças que nascem com microcefalia? Eu vou fazer no dia 5 de abril 42 anos, né? Uma criança que nasceu com aquela condição e desencarnou com 6, 7 anos, era uma criança que tem muito pouca causalidade. Que ela passou por aquilo e está livre. Eu vou ficar aqui mais um tempo. Eu tenho que ficar aqui mais tempo. Ela não precisou. Mas há aquelas que nascem com a necessidade de receber o cuidado da Adriana, amiga do coração,
Porque Deus se manifesta, Deus nos ajuda por meio das pessoas. Deus nos auxilia por meio das pessoas. Nós somos os braços e as mãos de Deus para auxiliarmos os nossos irmãos. Nós não entramos na vida das pessoas ao acaso, nós tocamos as pessoas no sentimento, trocamos com elas sentimentos, né? E nos associamos para tarefas diversas, que não se encerram aqui. Isso é importante entender, né? Então essa resposta de Jesus, quando ele vincula o amor ao desinteresse, é extremamente interessante. Tem uma mensagem do Emmanuel que eu acho muito importante para esse tema dessa palestra de hoje, está no livro Ceifa de Luz, capítulo 50. Ele vai comentar o trecho que parece menos relacionado a isso. É aquilo que o seu Honório Abreu, lá do Grupo Espírita Emmanuel, lá em Belo Horizonte, chamava de miudinho do Evangelho. A reflexão a partir de um pequeno pedaço do Evangelho. Eis que saiu o semeador a semear. E Jesus diz antes, ouvi, eis que saiu o semeador a semear, Marcos capítulo 4, versículo 13. Jesus é o sublime semeador da terra e a humanidade é a lavoura de Deus em suas divinas mãos. Jesus está no leme. Lembremos-nos assim da renúncia exigida à semente chamada à produção, que se destina ao celeiro, para que não venhamos a sucumbir em nossas tarefas. Quer dizer, tarefa exige renúncia. Renúncia é tarefa sem interesse. Porque quando nós nos lançamos à tarefa da encarnação, nós não viemos para buscar os nossos interesses. Quando você vem à casa espírita e trabalha com o seu companheiro de casa espírita, você está buscando o seu interesse ou o interesse de Jesus. De quem é a lavoura? Então, se o interesse é o interesse do Senhor, eu posso escolher tarefa? Eu sou a semente que justamente ao ser pisada vai produzir. Então aqui é o lugar de trabalhar para a minha vaidade, para o meu orgulho desaparecerem, para que eu seja individualidade na imortalidade, não personalidade na limitação. Que a personalidade é limitada, é ela que sofre mais. A individualidade pode sofrer para se purificar, mas a personalidade se envolve nas teias do próprio sofrimento, buscando reconhecimento, se achando coitadinha, né? Se você entende a imortalidade, você deixa de se achar coitadinho. Você entende que as diversas circunstâncias da vida são lições da divindade, que nos alcançam das formas mais variadas. Jesus, conversando com Públio Lentulus, né? Lá no Lago de Genezaré, no livro Há 2000 anos, ele fala assim, as circunstâncias da vida são as mais variadas. Vamos para o Evangelho de novo? Eu gosto de costurar as coisas, né? O Evangelho segundo o Espiritismo fala assim, aquele que suporta bem a pobreza material, sucumbe diante da desencarnação de um filho, da traição, que é o outro aspecto da desvinculação, é a traição, né? O não reconhecimento dos afetos mais caros ao coração, que não nos vem ao acaso. O nosso sofrimento na afetividade, ele é na medida da nossa necessidade de desenvolver o nosso sentimento. Então, nenhum sofrimento da vida nos alcança ao acaso. Não existe encarnação e desencarnação ao acaso. A forma pela qual você vai desencarnar tem tudo a ver com o que Deus quer para a sua evolução. A forma que você nasceu também. A doença crônica tem a ver com isso. Porque doença não tem a ver com a hora da morte, já notaram? Tem gente doente por muito tempo e tem gente saudável que desencarna. Então não há uma relação imbricada entre as duas coisas, né? Você pensa em padrão de mortalidade, a doença crônica assume outro aspecto. Porque antes você vinha à casa espírita, tomava o passe magnético com o desejo de curar a doença. Agora você se pergunta, o que a doença está fazendo em mim? Né? Nesse sentido, você enxerga o desencarnado com a possibilidade de também estar doente. Não só com o corpo físico a gente adoece com o perispírito. A gente adoece quando a gente coloca as coisas imitadas acima das coisas que são eternas. Né? Quando a gente coloca o padrão de eternidade na vida, a gente naturalmente se consola. Como diz a música do Gladson Lage, alívio, o nome da música é Alívio. Já não é sentida a dor, bendito Consolador. Né? A consolação chega ao nosso coração com compreensão do sentimento. Espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. Que se a gente só racionaliza, o Emmanuel fala que a gente está fazendo um esforço de cerebração. É necessário sentir. É por isso que o nosso amigo francês, ele consegue entender o fenômeno, mas não consegue entender a diretividade do fenômeno.
Quem está enviando o fenômeno? Por que a mãe está se encontrando com ele? Né? Então é o seguinte, você vê um ser extremamente equivocado na sua compreensão julgadora, né? Você sabe que assim, a gente poderia considerar um capital as pessoas que amam a gente, encarnadas e desencarnadas. Você me perguntava, Otávio, o que você acha mais importante? Né? Você quer nascer na outra vida, bonito, rico ou conhecer o Espiritismo? Já quer conhecer o Espiritismo. Né? E o que é mais importante? Ter gente que me ame. Porque quem te ama te promove espiritualmente. Vamos pegar o livro Libertação. Uma mentora espiritual chamada Matilde. Ela enxergava no Gregório dedicado à direção de tarefas de obsessão. O filho amado do coração. E como era uma pessoa justa, com mérito espiritual, isso era poder de transformação da vida do Gregório. Nós estamos encarnados aqui agora porque diversos corações generosos pediram por nós. Então você não consegue saber do criminoso que está lá dentro da penitenciária, para onde a vida dele vai. Você não consegue saber, você não pode fazer eutanásia. Você não sabe o que vai ser daqueles 20 minutos que você acha os últimos da vida de alguém. Aquilo pode se reverter. Deus é um outro. É arrogância nossa a gente achar que a gente sabe o que o outro é menos elevado, o espírito menos elevado do que eu. O outro é mais equivocado do que eu estou. Nesse momento eu tenho acesso à compreensão, mas a compreensão não está sempre com as mesmas pessoas. O Paulo fala assim, né, com Timóteo. A fé que estava em Lloyd, Paulo e Estevão, a fé que estava em Lloyd agora está com você. Então assim, você cria uma música para o Semearte, né? Naquele momento a luz está com você. Aí eu escrevi um artigo que foi o melhor artigo da minha vida acadêmica, né? Naquele momento a luz estava com você, mas é da natureza democrática do amor de Deus que a luz e a compreensão não fiquem todo momento com as mesmas pessoas. Então, vamos pensar de uma forma mais ampla, né? Por isso que Beto Guedes é uma fase muito boa na produção, você vai o Djavan também, né? Andar enquanto tendes luz. Você tem um corpo físico, ele tem uma quantidade de energia. Vai haver o momento do ocaso do corpo físico. Mediunidade é orgânica, mas movida por sentimento. O que você faz no meio-dia do seu corpo? O que você fez na manhã do seu corpo? Porque na hora de chegar à noite, a energia não será a mesma, é natural, né? É natural. Agora, seu corpo envelhecer, significa mudança de tarefas. Seu espírito é imortal. O espírito é imortal. Entender isso é essencial, que uma coisa assim, quando você ouve assim, você é dotado de capacidade infinita, você é imortal, mas você tem que entender que você está num corpo, e esse corpo é material. O espírito imortal está se desenvolvendo num corpo material, que vai envelhecer, né? Embora Deus te ame, esse amor se manifesta por circunstâncias variadas. Algumas dessas circunstâncias contriçam o nosso coração. Deus nos conduz a circunstâncias temporárias de sofrimento, visando a uma felicidade muito maior que nos espera. Senão seria incompreensível, né? Então continuemos aqui. Atirada ao ninho escuro da gleba, a semente, né? Em que deve desabrochar, sofre extremo abandono, sufocada ao peso do chão que lhe esmaga o envoltório. O que é o chão? Estar encarnado. Então você até acha que você é corpo carnal. Porque Deus se manifesta numa linguagem que não é a linguagem articulada, porque você faz a prece de manhã, Ele não vai e não conversa com você, você acha que está sozinho. E não entende as diversas formas pelas quais Deus conversa com você, né? Contudo, mal desponta, habitualmente padece o assalto de vermes que lhe maculam o seio, quando não experimenta a avalanche da lama por força dos temporais. Ainda assim, obscura e modesta, a planta humilde crê instintivamente na sabedoria da natureza, que lhe plasmou a existência, e cresce para o brilho solar, vestindo-se de fontes tenras e florindo em melodias de perfume e beleza, para frutificar mais tarde nos valiosos recursos que sustentam a vida. À frente, pois, do semeador divino, não esmoreças ante os pesares da incompreensão e do isolamento e da morte física, das tentações e das provas aflitivas e rudes. Crê no poder divino que te criou para a imortalidade vitoriosa.
Então não é uma imortalidade repetindo erros, girando em torno das mesmas cristalizações mentais, que são cristalizações do sentimento. Por isso eu recomendo a todos os irmãos aqui presentes que depois dessa palestra dêem uma olhada no livro, vai lá Entre a Terra e o Céu, né? Primeiro capítulo, Orientações do Ministro Clarencio sobre o desejo. De onde parte o desejo? Do sentimento. Quando eu leio aquilo ali, eu penso assim, quando a gente estiver no mundo mais elevado, a gente vai criar disciplinas na escola para as crianças irem aprendendo a desejar. Que o desejo é um poder fantástico. Meu avô dizia assim, né? Eu quero viver 200 anos, mas ele queria na matéria. Hoje ele já entende que isso não seria bom. A moda da ninfa grega antiga, né? Que desejava morrer, porque ela permaneceu no corpo físico que envelhecia infinitamente. O corpo físico é uma roupa que envelhece. É necessário que a gente tire essa roupa para que a individualidade continue se desenvolvendo, né? E aí é interessante, a desencarnação especificamente, ela causa dor aqui, mas também causa saudade em quem vai. Então existe uma simbiose de sentimentos entre quem está encarnado e o desencarnado, né? Então assim, sejam quais forem as circunstâncias, nós nos unimos às pessoas pelo sentimento. Então assim, quando você sente uma intuição, seu filho caiu na escola e você sentiu alguma coisa, que você está ligado pelo sentimento ao seu filho. Então é natural que um desencarnado que adoece com determinada causa de doença possa gerar, plasmando por causalidade, por sentimento, por projeção mental de sentimento, naqueles que o amam e sintonizam com eles, doenças, infelicidades. A família encarnada é ligada à família desencarnada. E assim, quando você esclarece aquele espírito, a família encarnada melhora, né? Certo dia eu pude confirmar o que o Chico Xavier falou, né? Eu recebi uma vibração muito negativa e pela mediunidade eu percebo. E logo depois, como um recurso divino, veio uma pessoa na rua e me pediu um auxílio. Quando eu dei o auxílio, antes que eu fizesse a prece habitual para desfazer aquela vibração que te faz, no alcance das suas barreiras magnéticas, arrepiar, né? Você sente aquela energia. A energia que a pessoa me enviou neutralizou aquilo. Então nós somos ligados por teias de sentimentos, que os laços de afeto são caminhos misteriosos. O que são misteriosos? Você não sabe quem você está reencontrando, o que ele vai fazer no seu coração. Você não sabe quem está se distanciando e qual o papel desse distanciamento no seu coração. A desvinculação produz evolução. Desvinculação pode ser pensada em diversos níveis: a desencarnação, a separação de determinada facilidade, e até a prece que nos tira de determinada frequência mental é uma desvinculação. Então, vinculação e desvinculação são leis do universo e são cíclicas. Tudo que está vinculado, um dia estará desvinculado, inclusive você do corpo físico. Embora a gente projete a desencarnação para um tempo que a gente nunca vai alcançar, né? Os espíritos nas mediúnicas sempre nos dizem, nós sempre imaginamos que a nossa encarnação será maior do que ela realmente é. Nós sempre imaginamos que a encarnação durará mais do que ela efetivamente dura. Portanto, a gente tem aquela coisa do orientando de mestrado, doutorado que eu tenho lá na UFCG, né? Você consegue me entregar o artigo em 6 meses? Consigo. Chega 6 meses, ele não conseguiu. Porque ele não segue aquelas 2 regras de Delfos: conhece-te a ti mesmo e nada em excesso, inclusive promessa. A gente às vezes promete demais ao encarnar. A gente promete além da nossa capacidade. E a divindade, a gente pede tanto que ela concede, para que a gente experimente que precisa amadurecer mais. Tudo é aprendizado. Sob o ponto de vista da imortalidade, né? Não existe experiência de real infelicidade. Agora, o amor divino não quer que nós permaneçamos por muito tempo repetindo as mesmas experiências. Uma coisa que o Espiritismo nos convida, por exemplo, a romper é o medo da morte, enquanto o medo do cadáver, né? Enquanto o medo do túmulo, enquanto o medo do que vai ocorrer após a desencarnação. E você não vai vencer isso indo para o IML e ver dissecação de cadáver. Você não vai vencer isso indo para a mediúnica. Tem gente que participa de mediúnica por 30 anos, na hora de desencarnar, morre de medo. O medo nasce na raiz do sentimento. É necessário criar confiança. Estão vendo o que eu estou falando desde o começo da palestra? É necessário entender que tudo ocorre por amor. Entender e sentir o amor de Deus e o benefício da imortalidade, que isso nos consolará o coração em relação a quaisquer circunstâncias que nós atravessemos.
Seja desencarnação de ente querido, seja pobreza, doença, né? Você tem a noção da imortalidade do amor de Deus, você não vai sentir aquilo como uma experiência agradável. Isso é incompreensível. Para a gente continuar na reflexão, eu vou aqui no livro Mãos Marcadas, um livro do Chico que às vezes eu vejo as pessoas citarem um pouco, é fantástico, né? Tem uma mensagem que nos mostra o outro lado. Quando você lê Nosso Lar, você vê o pessoal chorando que o povo vai reencarnar. Vocês já viram isso? Isso é compreensível, porque você fica lá 200 anos com alguém, essa pessoa vai encarnar, e lá é mais seguro do que aqui. Tem gente que pensa que é o contrário, que aqui você tem corpo, e o corpo significa submeter-se às diversas tentações e possibilidades de desvio, mas mesmo assim é necessário que a gente só evolui na provação. A provação produz fortaleza, tribulação produz fortaleza. O Paulo fala assim, ele usa metáforas militares romanas, a couraça, o escudo, a espada da fé, né? Então o cristianismo não foi feito para enfrentar coisa fácil, não é teoria, não é filosofia para os dias confortáveis, é sentimento que conduz à compreensão intelectual, para que as duas asas da evolução se construam. Então nós vamos mostrar Emmanuel aqui, olha que profundidade dessa mensagem. Eu falei aqui das pessoas que sentem que o outro vai encarnar, né? A mensagem se chama, singela mensagem, assistência espiritual. Qual sucede no plano dos companheiros ainda jungidos à veste física, também nós, os desencarnados, sofremos o desafio de rudes problemas que nos são endereçados da terra, ansiando vê-los definitivamente solucionados. Entretanto, é preciso conformar as próprias deliberações dos impositivos da vida. Como é que é isso? A espiritualidade não fala que a gente tem que se conformar aos impositivos da vida, eles também se conformam. Emmanuel não está falando aqui de uma invulnerabilidade dos desencarnados. Veja bem, entendimento não é construção que se levante de afogadilho, e a morte do corpo denso não marmoriza as fibras da alma. Lembra o que eu falei da Lívia? Como a Lívia não ia sentir o afastamento do Públio Lentulus? Ela não precisava encarnar mais. Ela encarnou para auxiliá-lo, mas ele estava perdendo a encarnação. Ele não conseguia sentir o próprio amor dela. É possível um espírito sensível não se condoer com isso? Agora, ela não se desencaminhou apegando-se à própria desesperação. Ela buscou forças na imortalidade, no cristianismo que vinha a ela, né? Importante isso, porque às vezes a gente acha que a gente é cristão, a gente não vai sofrer. Ou que espírito elevado não passa por dificuldade. Então, isso aqui é muito importante para a gente chegar à maturidade da compreensão espiritual, por exemplo, sobre a morte. Assim como você está preocupado, sua mãe desencarnada também. Só que os motivos são diferentes. Você está preocupado porque seu filho desencarnou de acidente. Sua mãe está preocupada como você está deglutindo aquilo. Com que sentimento você está passando por aquilo, para você não ir a um suicídio, para você não perder a experiência de sofrimento que poderá te promover espiritualmente. Eu tenho uma mãe espiritual da vida passada fantástica. Raramente eu falo dela, porque ela me leva aos mais profundos sentimentos. E desde que eu era bem pequenininha, ela se comunica comigo pela psicografia. Em lugares mais diversos, ou pela psicofonia. Eu vou para Brasília fazer palestra, lá vem uma mensagem, né? E na hora que a mensagem vem, quase sempre em momentos que eu serei desafiado pelas provações. E ela diz assim: meu filho, aproxima-se o momento da sua exaltação espiritual. Né? É como se ela dissesse assim: o meu coração se alegra com as possibilidades disso. Mas essa ela dissesse também: mas eu também estou apreensiva. Como você responderá a esse sofrimento? De que forma você atravessará esse desafio, né? Emmanuel vai dizer isso. Muitas vezes trememos diante dos perigos que se nos desdobram à frente de seres amados, e o outro recurso não identificamos para sossegar-nos a alma, senão a prece que nos induz à aceitação da eterna sabedoria. Afligimos-nos perante filhos queridos, engodados por terríveis enganos, e tudo daríamos de nós, para que se harmonizassem com a realidade, sem perda de tempo. Mas é forçoso respeitar-lhes o livre-arbítrio e contar com o benefício do desencanto. Olha só isso aqui.
Vamos parar um pouquinho na mensagem. O benefício do desencanto. E contar com o benefício do desencanto, a fim de que a experiência se lhes amadureça no âmago do ser, por fruto precioso de segurança. Quer dizer, lição segura é só a lição amadurecida pelo sentimento. Não pode ser racionalizada apenas. Lembra do Evangelho, o Espiritismo bem compreendido, mas acima de tudo bem sentido, né? Partilhamos a dor de enfermos estremecidos que nos envolvem o pensamento das vibrações atormentadas, dos rogos com que nos aguardam a intervenção, e renunciaríamos de pronto a tudo o que significasse nossa própria alegria para rearticular-lhes a saúde terrestre. Entretanto, cabe-nos a obrigação de acalentar-lhes a coragem no sofrimento inevitável, as vitórias morais deles mesmos. Quer dizer, eles não podem agir de forma irresponsável. Na hora que a gente atravessa o deserto da vida, né? Eles nos acompanham, nos encorajam. Agora, a dor que é nossa, ela tem que ser experimentada. Será mais suave se nós formos consolados pela compreensão da razão pela qual ela vem. Então não vale dizer por que comigo, mas o que ela quer de mim. Porque comigo assim, eu sou melhor do que os outros. Sabe, tudo que você vê de sofrimento, esses crimes que você vê no jornal, você não é melhor do que essas pessoas. Isso é só um momento diferente. Você não está passando por aquele momento. Você não conhece todas as experiências da sua encarnação. A gente não deve julgar ninguém, né? Ah, fulano tem um casamento desorganizado. O meu não, você está no momento do casamento. Pode ser que você fique viúvo. Pode ser que você se separe. Você está cuidando de determinados filhos. Pode ser que os filhos sejam chamados à espiritualidade. Então toda circunstância na Terra é temporária. Nós não nos marmorizamos de forma independente do sofrimento e das fragilidades dos nossos irmãos. Essa maturidade tem que ser construída se nós vamos lidar com a imortalidade, né? Continuemos com Emmanuel. Acompanhamos as provas de amigos inovidáveis que se arrastam em asfixiantes peregrinações no mundo e jubilosos tomar-lhes-íamos o lugar sobre as cruzes que carregam, mas é necessário fortalecer-lhes o ânimo para que não desfaleçam na luta, o único meio que lhes garantirá o próprio resgate para a grande libertação. Por que sair da encarnação não basta? Se fosse assim era fácil, né? Sair do corpo, você vai enxergar seu corpo, quando você conseguir se desprender dele. Acontece que como estará a sua consciência? Isso que é importante. Então assim, eu gostaria de morrer. Morte não existe. Eu queria ir para um lugar que eu dormisse, interrompesse a minha consciência. Isso é impossível. Quanto mais você perde o corpo, mais aumenta a sua consciência da realidade, mais os seus sentidos espirituais se aguçam. Por isso o suicida sofre tanto, porque ele interrompeu a experiência e ele tem consciência daquilo. Mas para ele a esperança não terminou. O tempo de trajetória será maior, que é necessário retificar. A experiência da retificação não é a experiência punitiva, é a experiência que nos ensina que o bem demanda um tempo por se realizar. O tempo não respeita em nós, diz Emmanuel, as edificações que ele não ajudou a construir. Portanto, qualquer destruição demanda tempo de reconstrução. E é natural que a gente ajuste expectativas em relação ao tempo que gastaremos nessa reconstrução. Você destruiu o seu casamento, você quer o perdão. Isso não vai vir de uma hora para outra. Tem que entender que é necessário um tempo, né? Você perdeu a afetividade do seu filho. Há um tempo, tudo tem um tempo sob o céu, nos diz o Eclesiastes, né? Então, através das circunstâncias da vida, Deus nos ensina. Entre essas circunstâncias, há circunstâncias de desencarnação, mas a vida é eterna. Mas não basta saber que a vida é eterna, não basta constatar-lhe os sinais, não basta provar-lhe cientificamente a existência, a permanência da personalidade após a morte. É necessário entender o sentido da vida para que aqui ou sem o corpo físico estejamos em paz e conscientes do que temos que fazer e do sentido da vida, né? Então dar um sentido afetivo à vida espiritual é mais importante que saber da imortalidade. É por isso que tem tanto espírita perdido. Você pode ser um excelente cientista espírita, mas não consegui entender. Vamos pegar uma circunstância para a gente fechar, que está na hora, né? Você foi chamado a um velório.
O que você vai falar com a mãe cujo filho desencarnou? Olha, minha filha, a morte não existe. Eu vou te falar aqui cientificamente como é o perispírito, quais são as suas estruturas, como ocorreu a desencarnação. Você não é convidado a falar, não é uma circunstância de verborragia. Você é convidado a sentir junto. Não é uma circunstância de você se colocar, é uma circunstância de sentir o outro, né? Então, meus irmãos, é uma alegria que a gente possa essa noite em encarnação, né? Sentir a vida e o objetivo da vida. Jesus nos abençoe a sentirmos também a nossa imortalidade.